all, I offer my prostrated obeisance to the lotus feet of my beloved spiritual master. Em primeiro lugar, eu ofereço as minhas reverências ao meu amado mestre espiritual, ao meu avô espiritual, ao meu bisavô espiritual, As well as all the assim como members a of todos os my membros lineage. da minha linhagem. முதல்ல என்னுடைய குருதேவர், என்னுடைய பரம் குருதேவர், என்னுடைய பரமேஷ்டி குருதேவர் அனைவர்களுடைய திருப்பாதங்களையும், அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய கௌதிய பரம்பரையை சார்ந்த எல்லா வைஷ்ணவர்களுக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். Also I offer the same to Me all the ofereço mesmo appointed a acharyas todos os of acharyas lineage apontados da nossa linhagem pure devotees e as well. devotos puros também. அதே போல நம்மளுடைய பரம்பரையில இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆச்சாரியர்களையும், எல்லா தூய பக்தர்களையும் நான் மதிக்கிறேன். I offer my due respect to you and all. Ofereço meus அதே devidos, மாதிரி os உங்க devidos எல்லாரையுமே respeitos a vocês todos. உங்களை எல்லாருக்கும் நான் என்னோட மதிப்புகளை கொடுக்கிறேன். Headed by Bhakti Lakshman Giri Maharaj, Cabeçados aqui por Bhakti Lakshman Giri Maharaj, Bhaktivedanta Brihavara Maharaj, Bhaktivedanta Puri Maharaj. Bhaktivedanta Puri Goswami. யாரெல்லாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பெரிய 3 சன்னியாசிகளால முன்னெடுக்கப்பட்ட மற்ற பக்தர்களை. So today I actually got order from authority to Bom, hoje, speak na about verdade, eu recebi a ordem das autoridades story. para falar sobre a história do நிகழ்ச்சியை Bhagavatam. நடத்துற தலைமையில இருந்து எனக்காக ஒரு கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டுச்சு. என்ன அப்படின்னா எனக்கு பாகவதத்துல இருந்து தான் கதை சொல்லணும். But Bhagavad is not the story. Mas o Bhagavatam não é uma história, ஆனா é um fato. பாகவதம் என்றது கதை கிடையாது, அது நடந்த ஒரு உண்மை. You should not think that Bhagavad is subjective truth. Não deveríamos pensar que o Bhagavatam é uma verdade subjetiva, ele é um fato. பாகவதம் நம்ம ஏதோ கற்பனை கலந்தது, அதை நம்ம ஒரு விதத்துல பார்க்கும்போது ஏதோ நமக்கு தருது அப்படின்னு நினைக்காம அது முழுக்க உண்மை அப்படின்றத நம்ம பக்தர்கள் புரிஞ்சுக்கணும். Srimad Bhagavatam, how it appeared. எப்படி Como Srimad Bhagavatam apareceu? I think all of you know Mahamuni Vedavyas, incarnation, energy incarnation of Lord Krishna. Eu acho que todos vocês conhecem a Veda Vyasa, que é a encarnação da energia de Krishna. He composed more than 100 Upanishads. Ele compôs mais de 100 Upanishads, 70 Puranas. Still, he was not feeling happy at all. வேதவியாசர் என்னதான் நூற்றுக்கணக்கான உபநிஷதங்களையும் 18க்கும் மேற்பட்ட புராணங்களை 70 Puranas, 100 Upanishads, mesmo assim ele não estava satisfeito. திருப்தி அடையல. Once he was in his ashram, Sambhapraj ashram, sitting in depression phase and praying to his Gurudev, why I am not happy? Why I am not feeling happy? Uma vez ele estava sentado no seu ashram, ele estava com um rosto de depressão profunda. Ele começou a orar a seu Gurudeva. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu não estou feliz? Por que eu não me sinto feliz? Gurudeva appeared. Seu Gurudeva apareceu and explained the reason. E explicou para ele a razão. O Vash, although you composed all those Purans, Upanishads, but you are not explaining the extreme glories of devotion. Vyas, apesar de você mix karma again with devotion. In that way, you polluted all those scriptures. Apesar de você ter escrito tantos Puranas e Upanishads, você não escreveu sobre a devoção pura, você misturou escrituras que tratam sobre Gyanakanda, Karmaganda, misturou tudo e poluiu o Bhakti puro, poluiu a devoção pura. Therefore, we have to write Bhagavatam with extreme glories of devotion, no mixing together karma and jnana. Portanto, você deve escrever o Srimad Bhagavatam, dizendo as glórias extremas do Bhakti, da devoção, sem misturar com Jnana e Karma. Before that, I would like to say, if Bhagavad only written by Mahamuni Vedavyas, it was not exist before,
Mas antes disso, eu gostaria de fazer um comentário. Vocês acham que antes de Vedavyasa escrever o Srimad Bhagavatam, vocês acham que ele não existia antes? Bhagavad 5,700 years ago appeared to us, or it is eternal? Vocês acham que o Bhagavatam apareceu 5.200 anos atrás para nós, ou que o Bhagavatam é eterno? அப்புருஷேயாவா நம்ம கூட எப்பயுமே இருக்கா? Actually, Bhagavad is eternal. பாகவதம் வந்து எப்பயுமே நித்தியமான ஒரு விஷயம். It is eternal. It is just not like written by Mahamuni Vedavyas. பாகவதம் எப்பயுமே நித்தியமானது. ஏதோ அது இப்பதான் தோன்றுச்சு ஒரு காலகட்டத்திலன்றது. Ele é eterno, ele não foi escrito somente por Vedavyas. But incident happened. வேதவியாசருக்கு முற்பட்ட காலத்திலும் Vedavyasa existia, mas aconteceu um incidente. There is a famine period. அப்போ வந்து ஒரு பஞ்சம் நிலவுச்சு. And that famine period, everybody was suffering. But those sages, they came to Gautam Rishi ashram, and he was happy. Mas aqueles sábios vieram até o ashram de Gautama Rishi e foram alegremente recebidos. Nowadays, due to the influence of Kali Yuga, you can see our tendencies are different. Hoje em dia, Special guest come, we are thinking when he leave. When he is going to leave from this place, from my home, then I can get relief. I can take rest. Hoje em dia, pela influência de Kali Yuga, então as coisas mudaram um pouco. Quando recebemos uma visita especial, uma pessoa especial, uma grande personalidade, na verdade estamos pensando, quando essa pessoa vai sair da minha casa? Quando poderei ficar livre dele e descansar? Não é? Não é isso que pensamos? Fala pra mim, não é? É um fato. But that time, Otiti Deva Bhavaha. When Otiti come, when guest come, looks like God appear. Mas naquele tempo, quando aparecia um visitante, um convidado, era como se Deus mesmo tivesse chegado. So Gautama Rishi was extremely happy to serve the sages. Famine over. But Gautama Rishi is not giving them permission to leave. But they wanted to leave. Então, Gautama Rishi estava extremamente feliz em receber esses convidados. Tão feliz que quando chegou o final do período que eles ficariam por lá, Gautama Rishi não permitiu com que eles saíssem. Apesar deles quererem partir, Gautama Rishi não permitiu com que eles o fizessem. So they were completely fed up to make Gautama Rishi allow them to leave the ashram and go back to their own place, not this, sages place under the tree. Então eles começaram a ficar ansiosos. Para que Gautama Rishi desse permissão para que eles partissem para o seu local. Mas na verdade o local dos sábios é sempre embaixo das árvores, embaixo dessa árvore, daquela árvore, depois de outra árvore. Esse é o local dos sábios. So they make a conspiration. In absence of Gautama Rishi, all they together, their conspiracy was like that. They will prepare one cow by the mantra. The cow, as soon as anybody chase, the cow will leave it walk. So they will prepare the cow and put the cow, let the cow goes to the crops field. Gautama Rishi was outside the ashram. When coming back to ashram, when he saw that one cow is eating the crops, definitely he will chase it.
with envelope, with blade of grass. Anyhow, when he chase, cow will die and he will feel depression. Finally, I kill one. No? With that depression, when he enter to the ashram, then we will just ask him, why you are in depression? Then definitely Gautama will speak the truth. As soon as he will speak the truth, then we will blame him. You are killing cow. You cow killer. You have sinned. You are sinful. You are sinful. How can you stay in your ashram? Let us go from the ashram. Então, esses sábios criaram uma conspiração. Esses sábios pensaram em preparar uma vaca através de mantras, com um feitiço fazendo com que qualquer pessoa, quando alguém perseguir essa vaca abandonaria o corpo. Dessa maneira, eles soltariam a vaca nos pastos de agricultura, nos campos de cultivo, e quando Gautama Rishi visse a vaca nos campos de cultivo, ele ficaria muito nervoso e pensaria em perseguir a vaca. No momento que ele perseguisse a vaca morreria. Percebendo que matou a vaca, Gautama Rishi entraria em um grande estado de depressão e voltaria desapontado para o seu ashram. Ao entrar desapontado e depressivo no ashram, perguntaríamos para ele: ei, o que você fez? E ele dirá a verdade, que matou uma vaca. Então blasfemaremos a ele, blasfemaremos a Gautama Rishi e pediremos a permissão para que saiamos. Porque não é possível ficar na presença de um pecador como você. Isso aconteceu, então eles seguiram com o plano e abandonaram. Mas depois que eles saíram do ashram, Gautama Rishi começou a pensar: não é possível que uma vaca pastando, comendo o mato, ao ser perseguida, simplesmente morreria. Vocês sabem por quê? Nothing is written in a book. Shautapantha. One person explained, everybody's brain like a computer, hard disk. Sabe por que eu estou contando isso para vocês? Sabe por que eu estou contando isso para vocês? Porque antigamente não existia papel e pena. A única coisa que existia era um mantra. Quando uma pessoa explicava, as outras pessoas absorviam isso, internalizavam e memorizavam, como um computador. So what happened? Gautama Rishi sit for meditation and saw all the conspiration. When he saw the conspiration of the sages, he cursed all of them. I curse you to forget everything, whatever shastra it is stuck in your brain, forget, and you are not able to pronounce proper Sanskrit language. E então Gautama Rishi decidiu sentar para meditar, e durante a sua meditação ele teve uma visão e viu toda a conspiração que tinha sido feita contra ele. Dessa maneira, ele amaldiçoou aqueles sábios. Ele falou: eu amaldiçoo vocês dois a esquecerem tudo o que ouvirem. Vocês não vão mais ser capazes de memorizar nada. So what happened? E vão esquecer todas as escrituras que aprenderam. Não vão mais ser capazes de pronunciar a língua sânscrita. E Bengali, North India, South India, maybe South India a little bit okay, but North India, many part of the world, when they are pronouncing Sanskrit, this is not proper pronunciation. And all you forget. The mind is not stable, is strong enough to stuck everything in our brain.
அத கௌதம ரிஷி வந்து இது இந்த மாதிரி சாபம் கொடுத்த உடனே எல்லாருக்குமே எல்லாமே மறந்து E போச்சு. por que eu estou dizendo isso? Foi desde então que as pessoas pararam de memorizar as coisas. Desde então, não importa qual língua você fala, se você fala bengali, se você fala hindi, se é do norte da Índia, da Bengala, talvez no sul da Índia você consiga pronunciar alguma coisa, mas não importa qual língua você fale, não é mais possível pronunciar o sânscrito apropriadamente. So because of that reason, Narad Muni explained. Nós não temos mais capacidade mental para recitar e memorizar as escrituras. Por isso, Narada Muni disse a Vyasadeva: olha, tente da sua melhor maneira, da melhor maneira possível, escrever o Srimad Bhagavatam. Actually, Bhagavatam Chatuslokis, dialogue coming from the mouth of lips of Bhagavan. Na verdade, o Chatusloka do Srimad Bhagavatam é um diálogo que veio da própria boca de Bhagavan. That is the source of entire Bhagavad. அதுதான் பாகவதத்துடைய Ali está o resumo de todo o Srimad Bhagavatam. Only 4 texts. Supreme Lord explained. Total 7 texts. Total 7 texts. First two texts is introductory. Introductory slok. Middle 4 texts, real Chatusloki, and last text is conclusion. Nós temos apenas 4 textos Chatusloki. No total são 7. 2 primeiros textos são introduções, depois temos 4 slokas do corpo principal e o último sloka é a conclusão. So, look this. So, 7 slok total. 7 slokas no total. Bhagavan explained to Brahma first. Bhagavan explicou para Brahma is first. Brahma primeiramente. Brahma é o primeiro ser vivo. E o que ele disse? Yada Vigyena Shamanmitam Sarahasham Tadamnancha Dihana Gaditanamaya Gyanam. Hey Brahma, I am giving you the knowledge. Gyanam Paramabudjam. Gyana. What knowledge? Brahma, eu estou te dando todo o conhecimento. Jad Vigyena Shamanmitam, which is scientific. Sarahasham, where my history, Janma Rahasya, mystery of my birth, mystery of different pastimes. That I am going to tell you. If I tell you, then you can understand everything. Therefore, I am going to give you the blessings. Eu estou te contando um conhecimento muito, muito profundo, muito secreto. E esse conhecimento é um conhecimento científico. Eu vou te contar o rei dos mistérios, o mistério sobre o meu nascimento, o mistério das minhas atividades. Tudo isso eu vou te apresentar. E quando você conhecer a tudo isso, você me conhecerá por completo. My bhava, mood. Yamanaham jata bhavaja rupa, my rupa, form. Guna, quality. Karmaka, activity. What is the ultimate goal of man? You are not able to understand, you are not able to realize. Therefore, I am giving you the blessings. Please accept my blessings.
minha forma, minhas atividades, meu nascimento. Você nunca conseguiria compreender isso na sua vida prévia. Você precisa das minhas bênçãos. Então eu quero te dar essas bênçãos. Por favor, aceite-as. यवारहं जता भावजत रूप भूम कर्मकः तथैव तत्तभिज्ञेन that science to make you understand that science. It is impossible. Therefore, I'm giving you तथैव तत्तभिज्ञानमस्तुते अनुग्रह my blessings. Accept it. I'm giving you my blessings. To understand all those activities or my teachings. É impossível para você compreender esse conhecimento. Portanto, Anugraha, eu quero te dar as minhas bênçãos. Aceite as minhas bênçãos para compreender a minha e as minhas atividades. Essa é a introdução. Então temos 4 textos que informam realmente o conhecimento básico do Bhagavatam. 12 canto, 345 chapter, 18,000 texts. Então, esses 4 versos se expandiram para todo o Bhagavatam. No 25º capítulo do 12º canto, nós temos um total de 18.000 versos. First, he says, look, Brahma, I am, before creation I am exist. At present I am exist. After devastation I will be also exist. That's what first text he used the 3 aham. No primeiro verso, ele explica, ó Brahma, perceba que antes da criação, eu estava aí, eu existia. Durante a manutenção dessa existência, eu permaneci. E depois da devastação, eu também permanecerei. Aí, nesse verso, ele usa as 3 ahams. Aham, aham. Ahameva sameva gri. Nanyat sadasat param. Pashtat aham. Pashat aham jajit chok javashishajmaham. Aham, aham e aham. 3 ahams. Eu. Antes da criação, eu existia. Durante a manutenção, eu existo. E após a devastação, eu existirei. Then he says about Maya. Maya coming from me. O segundo verso é sobre I Maya. am not involved with Maya. I am floating in the Maya. I am beyond the Maya. It is explained like this. Yatyanjata pratiheta na pratiheta chatmani tadviddad monomaya jatha bhasha jatha tamaha. O segundo verso fala de Maya. Ele diz que Maya está vindo de mim, mas eu não estou me envolvendo com essa Maya. Na verdade, eu estou flutuando nessa Maya. Eu não me contamino com ela. Chit Shakti, Maya Shakti, então Diva. Yatha jiva coming from me, they have to back to me. They can go at any places, but final destination back to me. Where they will go, everywhere my Maya is. A Diva está vindo de mim, então ela terá que voltar a mim. Para qualquer local que ela vá, ela terá que, no seu destino último, voltar a mim. Aonde quer que ela vá, seja lá em qualquer ponto da existência, Maya estará lá. Maya está vindo de mim, então com esse verso explica que tudo voltará a mim. We may do some piety work,
that will take us to heaven. This is also material. Você não irá a local nenhum. Você poderá até praticar alguns atos piedosos e isso te levará aos céus, mas no final terá que voltar a mim. ஆனா அதெல்லாம் நமக்கு புண்ணியத்தை சேர்க்குமே தவிர அது நம்மள எப்படி இருந்தாலும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு தான் திருப்பியும் பிறக்க வைக்கும். The golden age. If you want to reach God, you have to meditate. Como na Era Dourada, se você quer alcançar a Deus, você deve meditar. You have to meditate. There is no other way. How many days? 1 hour, 2 hours, 1 day, 2 days? No. 1,000 years. Because that time, duration of human life was 100,000 years. Quantos dias você tem que meditar? 1 hora, 2 horas? 1 dia ou 10 dias? Não. Você tem que meditar 1000 anos. Por quê? Porque em Satya Yuga a duração de vida era de 100.000 anos. We are in the Sivakanchi area, right? Now we are in the Sivakanchi area. Kanchipuram. And all the devotees, they say, if our authority say, hey, we are here in the retreat, spiritual retreats place, no prasadam 7 days or 8 days. How many? 8 days, no prasadam. What will you do? You stay here. One time, see the no prasadam, blame authority. Hey, you see. Não, nós estamos aqui. But there, 1,000 years sitting, Vrindavan, you know, now Vrindavan and name appear. Nós estamos aqui na área de Kanchipuram, Shiva Kanchi. De Kanchipuram. Nós estamos aqui em um retiro espiritual e se por acaso as autoridades vierem e disserem assim, olha, pelos 8 dias nós não vamos servir prachada, estamos aqui num retiro espiritual, não terá prachada. O que vocês vão fazer? Vocês vão embora. Se tiver só um dia sem prachada, você já vai blasfemar as autoridades. Mas naquela época, imaginem, ficavam 1000 anos em meditação, sem comer nada, sentados. Quem foi Vrindadevi e como ela apareceu? Golden age, his name was Vrinda. சத்தியுகத்துல She was daughter of King Kedar. இந்த துளசி செடியாக Tulasi, இருக்கு. இது முன்ன ஒரு em Satya Yuga ela era Vrindadevi. அது வந்து பிருந்தாதேவியா இருக்கு. Lá existia rei. கேதார் மன்னருடைய Kedar. பொன்னாக இருந்தவர். The King Kedar and daughter, princess, lots of associates. Once they were playing bank of Jamuna river. All of a sudden, one woman was crying loud voice. The Brinda had curiosity. Why that woman is crying? Let's go and check. All an associate went to check, then they conveyed the message. He got the message. Her husband expired. Therefore, she is crying. The Brinda says she is foolish. Why she marry such person who is going to expire? I will marry to that person who is eternal. Vrinda, na verdade, era filha desse rei Kedar. E um dia ela estava, foram fazer orações nas margens do Yamuna e ela estava cheia de associados. Num momento, ela ouviu uma mulher chorar. Ela enviou seus associados para descobrir por que ela estava chorando. E elas voltaram com a mensagem de que o seu marido havia abandonado o corpo. Ao saber disso, Vrinda pensou, que mulher tola, que mulher tola. Ela se casou com um homem mortal. Se eu me casar, eu vou casar com aquele que é eterno. Vamos casar com alguém que não vai morrer. The Brinda coming back to home and nagging to his father, King Kedar. Father, you have to arrange my marriage with that person who is eternal. Father trying to make her understand. This is material world. Everybody here, not eternal, it is mortal. Body immortal. It will destroy one day.
No one eternal, only Lord is eternal. Vrinda said, I want to marry. Então, Vrinda foi até seu pai quando voltou para casa e pôs sua petição a ele. Olha, meu pai, eu quero me casar com aquele que é eterno, por favor. Faça os arranjos para que eu me case com aquele que é eterno. Nesse momento, sua mãe tentou fazê-la entender que ninguém era eterno nesse mundo material. Todos eram mortais. Apenas o Senhor Supremo era eterno. Então ela disse que ela queria se casar. Ela queria se casar com o Senhor. E ela continuou: olha, você não será capaz de alcançar o Senhor, você deve meditar muito para isso. E ela insistiu: então eu meditarei. Então Vrinda veio para as margens do rio de Yamuna. Meditou mais de 1000 anos. Era uma menina muito pequena. Era uma menina pequena. But Lord always have lots of loving affection towards the devotees. Finally, Lord accepted. Era uma menina muito pequena e mesmo assim ela meditou por 1000 anos até que o Senhor aparecesse. O Senhor apareceu para ela e nesse momento ela fez sua petição: Senhor, eu quero me casar com você. Mas ele se negou. Mas o Senhor, ele é controlado pela afeição de seus devotos. Então ele se vê obrigado a aceitar os seus desejos. In Vishnu Kanchi area, if the authority say, retreat authority says, he's sitting there. Raghurandan, Sri Ram, Radha, Krishna. So, if you say, no, we have to meditate for 8 days, who is ready to do the meditation? Shri, nós estamos aqui nesse retiro em Kanchi. Eight days, 8 nights, 24 hours in a day, 7 days in a week, constantly Hare Krishna Muhammad chanting, sitting, no prasadam, no water, nothing is there. Who is ready to do that? Se nós estamos aqui no retiro espiritual e a autoridade aqui do nosso evento, Shri Raghunanda está aqui sentado ao meu lado, Shri Ram, Radha Krishna, ele fala: olha, todo esse tempo do retiro nós temos que meditar 8 dias. Uma semana tem 7 dias, 7 noites, 24 horas. Vamos meditar o tempo todo, sem prachada, sem água, não tem nada aí. Vamos só meditar cantando Hare Krishna Mahamantra. Me mostra a mão, quem poderia fazer isso? Ninguém. Satya Yuga isso era possível, mas agora Kali Yuga não é mais possível. Abaixa um pouco, por favor. இது சத்தியுகத்துல பொருந்திருக்கலாம், ஆனா இந்த கலியுகத்துல இது பொருந்தாது. இந்த சத்தியுகத்துல தவம் பண்ணாங்க, துவாபர யுகத்துல திரேதாயுகத்துல அவங்க யஜ்யங்கள் பண்ணாங்க. ஆனா திரேதாயுகத்துல பண்ண யஜ்யங்களை இப்ப பண்ணும்போது நமக்கு அந்த பலன் இருக்க போறது இல்லை. ஆனா அது திரேதாயுகங்கள்ல பலன் கொடுத்துச்சு. Ramchandra appeared how? Como foi que Ramachandra apareceu? Fire sacrifice. Através do sacrifício de fogo. Esse sacrifício apareceu um arroz doce. Então Dasharatha repartiu esse arroz doce, Charu, entre Dasharatha e Kaikeyi. Kausalya. அவருடைய மனைவிகளுக்கு பிரிச்சு கொடுக்கும்போது அதை கௌசல்யா கௌசல்யாவும் கைகேயும் பிரிச்சு எடுத்தாங்க. அதை திருப்பி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சுமித்ரா அவங்களுக்கும் ரெண்டா திருப்பி பிரிச்சு கொடுத்தாங்க. Therefore Ram, Bharat, Lakshman, Shatrughan, four, like Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Niruddha.
அதனால பகவான் Foi வந்து assim que ராமாவதாரம் Ramachandra e os três irmãos apareceram como expansões de Vasudeva, Aniruddha, Sankarshan, Pradyumna. சங்கர்ஷனர் அனிருத்தர் பிரத்யும்னர் அதே போல அங்கேயும் 4 பேர் இருந்தாங்க. Is it possible nowadays to perform fire sacrifice? É possível. This sweet rice. É possível para alguém aqui fazer esse sacrifício de fogo? On the platform appear an elephant, a chariot, flag. Is it possible are you able to see anything appear on the fireplace except smoke? É possível hoje em dia em Kali Yuga fazer uma cerimônia de fogo e fazer com que dela saísse arroz doce e charu, né, como Dasaratra? Bali Maharaj fez com que da sua cerimônia de fogo saísse elefante, carruagem, bandeira. É possível para nós, vocês já viram alguma vez sair alguma coisa da cerimônia de fogo além de fumaça? Kali Yuga is not possible to reach God by performing fire sacrifice. Então, Kali Yuga não é possível alcançar nada através de sacrifício de fogo. Puja em Dwapara Yuga era estabelecido. Adorações. Vocês veem a deidade saindo da Sinhasana? Deidade aparecendo? Não, isso não é possível. We have impurity. How we are able to worship properly? Porque nós temos muitas impurezas. Então, assim, como seríamos capazes de adorar com pureza, apropriadamente? Therefore, the Iron Age, Kali Yuga, Lord Sri Krishna appeared in the form of Lord Chaitanya and acting like a Krishna's devotee and instructing us. Chant Hare Krishna Mahamantra under the shelter of bona fide parampara, bona fide guru. Then we can reach God. Not only reach God, we can pull God from his abode to his heart, to your heart. You are able to pull God from his Lord abode, Golok Vrindavan, and bring it to your heart. E é por isso, então, que apareceu nessa Kali Yuga o Senhor Chaitanya, o Senhor Sri Krishna Chaitanya, atuando como devoto de si mesmo, ensinando-nos como adorar ao Supremo, cantando e seguindo ao Guru Parampara, a um mestre espiritual fidedigno. Dessa maneira nós podemos alcançar a Deus, não só alcançar a Deus, mas poderemos puxá-lo, poderemos atraí-los para dentro dos nossos corações, nos tirá-lo de sua morada, Goloka Vrindavana, e viver conosco. É um fato. When you chant wholeheartedly, then you can feel Lord's presence with you. You can feel yourself blissful. Quando você canta com todo o coração, você pode perceber a presença do Senhor dentro de você. Você pode experimentar a grande bem-aventurança. Não precisa pagar nenhuma taxa. Através do seu esforço, o Senhor aparecerá para você, sem blasfemar os outros. His goal was to establish his Gaudiya Math in the heart of each devotee. Portanto, meu mestre espiritual, Srila Prabhupada, a meta dele era estabelecer um templo no coração de todos os seus devotos. Then his idea was, my temple will move from place to another place. Assim, a sua ideia era de que o seu templo se moveria de local a local. அவருடைய கோவில்கள் எல்லாம் மட்டும் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடம் நகர்ந்துட்டே இருக்கும்ன்றது. There was an incident. Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur was in
was in Pakbazar Gaudiya Math. Então ocorreu um incidente. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur estava no Bhagbazar Gaudiya Math. பாக்பஜார் கௌடியா மட்ல இருந்தார். How was that as a Prabhupada? எப்பயுமே அவர் Not பிரபுபாத saying Prabhupada, then you are committing offense to him. நீங்க எப்ப வந்து அவர் பிரபுபாத Ele era chamado de நீங்க Prabhupada. அபராதம் Se பண்ணுவீங்க. estamos chamando a outra pessoa de Prabhupada, então estaremos cometendo uma ofensa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O meu mestre espiritual e todos os seus mestres espirituais costumavam chamá-lo de Prabhupada. அவருடைய சக சீடர்கள் எல்லாரும் My spiritual master, he is in disciple. என்னுடைய Srila Prabhupada is disciple. Meu mestre Srila espiritual. Prabhupada, Bhakti, Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur disciple. All his godfather used to call him Srila Prabhupada. Meu mestre espiritual e todos os seus irmãos espirituais, discípulos de Srila Prabhupada, costumavam chamá-lo de Srila Prabhupada. Why you are not able to say Srila Prabhupada, Bhakti, Siddhanta, Saraswati Thakur? Então, por que nós não somos capazes de dizer Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur? Can we say this? Can you repeat? எல்லாரும் எனக்கு Vocês conseguem repetir? Conseguem repetir? Louder. De maneira alta. They are not. யாரும் அங்க இருக்கவங்க யாருமே இதை சொல்ல மாட்டாங்க. Muitos não estavam respondendo. Do you have any problem to speak? Vocês têm algum, Louder vocês têm algum problema em dizer o nome de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta? again. Anyway, not everybody present. ஆனாலும் எல்லாரும் Bom, So anyway, Srila Prabhupada, bom, enfim, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Goswami Thakur estava sentado no Bhagbazar Gaudiya Math. One person came and explained, Srila Prabhupada, Assim uma pessoa veio e disse: your devotee, how they are preaching. Looks like every village we are going to establish one Gaudiya. அப்போ அவர் இருக்க பொழுது Ele disse: Srila Prabhupada, seus devotos estão pregando de tal maneira, você está pregando de tal maneira, que parece que vocês seriam capazes de estabelecer um templo em cada vilarejo. திறந்து வைங்க போல இருக்கு. Then Srila Prabhupada with his great voice, he replied, you are minimizing my intention, my expectation. Then that person becomes surprised. Oh, I'm glorified. He said, no, my intention, my expectation to establish Gaudiya Math in every heart of the devotees. Então, Srila Prabhupada respondeu com uma voz muito grave: nossa, você está minimizando a minha intenção. E essa pessoa ficou muito assustada, pensou: não, eu estou glorificando, como assim? Eu estou glorificando o seu poder. E ele respondeu: não, a minha intenção, minha expectativa é estabelecer um templo no coração de cada pessoa. கௌடியாவனத்தை ஒவ்வொரு பக்தர்களுடைய மனசுலயும் ஒரு கௌடியாவனம் திறக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோட ஆசை. Is it clear why I'm getting so? Está sendo claro por que eu estou dizendo isso para vocês. Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj used to call him Prabhupada. Bhakti Raksha Siddhartha Goswami Maharaj used to call him Prabhupada. Bhaktivedanta Madhava Goswami used to call him Prabhupada. Bhakti Prakyan Kesava Goswami used to call him, all his disciples used to call him Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. We are feeling reluctant to call him Srila Prabhupada. Meu mestre espiritual chamava de Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj chamava de Prabhupada, Bhaktivedanta Siddhartha Goswami Maharaj chamava de Srila Prabhupada, todos os seus discípulos chamavam de Srila Prabhupada. Então, por que nós estamos sentindo relutantes em chamá-lo de Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Saraswati Goswami Thakur? Sabe por que eu estou dizendo isso? Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj, ele deu sannyasi a Bhaktivedanta Swami Maharaj. E ele costumava chamar o seu mestre espiritual, Bhakti Pragyana Kesava Maharaj, de Srila Prabhupada. Costumava chamá-lo assim.
Bhaktivedanta Madhav Maharaj, que tem mais de 30 centros ao longo da Índia, costumava chamar seu mestre espiritual de Srila Prabhupada. We have to offer due respect to everyone. Nós devemos Not to minimize anyone. Keep due respect to everyone. Then we can chant happily. And happily chanting will allow us to realize Lord with us. Nós devemos oferecer o devido respeito a todos e não minimizar nunca a ninguém. Dessa maneira, quando oferecemos respeito e não minimizar a ninguém, poderemos cantar apropriadamente e experimentaremos que o Senhor está conosco. Prabhupada Sanatana Goswami, Prabhupada Raghunath Bhatta Goswami, Prabhupada Gopal Bhatta Goswami, Prabhupada Raghunath Goswami. Why? Because Prabhupada means like this. Prabhu means Chaitanya Mahaprabhu, Pada means who is following his footsteps. Properly follow his footsteps. They are all eligible to use the title Prabhupada. Podemos chamá-lo de Prabhupada Rupa Goswami, Prabhupada Sanatana Goswami, Prabhupada Jiva Goswami, Prabhupada Raghunath Das Goswami, Prabhupada Raghunath Bhatta Goswami, Prabhupada Gopal Bhatta Das Goswami. Por quê? Porque podemos chamá-los assim? Isso é um título. Prabhupada. Prabhu significa Senhor Chaitanya e Pada significa aqueles que estão seguindo, significa seguir seus pés de lótus, suas instruções. Então, aqueles que seguem as instruções do Senhor Chaitanya podem ser chamados de Prabhupada. Isso não é uma patente. Você não pode dizer, apenas o meu mestre espiritual pode ser chamado de Prabhupada. Não, isso não é possível. Why is all his disciples not using this title in name? Because they decided, all its disciples, Prabhupada disciples, they decided that all we are empowered by my Gurudev, Srila Prabhupada. So this title should reserve. We are not using this title, we should reserve it for him only. E por que nenhum desses seus discípulos estão usando esse título de Prabhupada? Porque todos juntos decidiram, todos esses seus discípulos decidiram que tudo o que eles estão fazendo foram empoderados pela misericórdia de Prabhupada. Assim que são uma energia do seu mestre espiritual. Então, esse título, Prabhupada, deve ser reservado ao seu nome, Srila Prabhupada Bhaktivedanta Sarasvati Goswami Thakur. Então, nós não usaremos, vamos reservar isso apenas ao seu nome. Prabhupada Bhakti Pragyan Kishore Goswami, nothing wrong. Prabhupada Bhakti Pramod Puri, nothing wrong, but they don't like it. Because they decided this title they should keep reserved for their Gurudev. Nós poderíamos usar o título e chamar de Prabhupada Bhaktivedanta Madhav Goswami, Prabhupada Bhakti Pragyan Keshava Goswami, Prabhupada Bhakti Pramod Puri Goswami. Nós poderíamos usar, não existiria nada errado, mas eles não gostariam, porque eles querem reservar esse título ao seu mestre espiritual. Their householder, they're calling them, the disciples calling them, Prabhupada, the Gurudev. Isso é a nossa Sampradaya. Mas se nós formos até a outra Sampradaya, a Goswami Sampradaya, vamos ver que eles estão usando esse título para seus mestres espirituais, mesmo que chefes de família, Prabhupada. E às vezes eu também vou para a casa desses discípulos dessas famílias Goswami. I'm servant of Prabhupada. Don't call him. Oh, no, you are my Prabhupada. Às vezes eu vou na casa desses discípulos, famílias desses discípulos da Goswami Parivar. E quando eu chego lá, eles me chamam de Prabhupada. Eu falo, não sou Prabhupada, eu sou o servo do servo de Prabhupada. Mas as pessoas insistem, você é meu Prabhupada. So I think all of you understand why I'm telling, because I saw day by day you are ignoring, use the title Srila Prabhupada in the name of Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur.
நான் ஏன் Ou இதை உங்க enfim, eu எல்லாருக்கும் இப்படி imagino que vocês சொல்றேன்னு உங்க எல்லாருக்குமே entendam புரிஞ்சிருக்கும். porque ஏன்னா eu estou நானும் dizendo isso, porque eu vejo que dia பார்த்துக்கிட்டு após dia நாளுக்கு as நாள் pessoas estão começando a ignorar o பக்தி título சித்தாந்த para usar சரஸ்வதி கோஸ்வாமி தாக்கூர் no அப்படின்ற nome de பேரை Srila நீங்க Prabhupada, நீங்க Bhaktisiddhanta ஒழுங்கா Saraswati சொல்லணும். Goswami It's a Thakur. healthy spiritual practice. இது உங்க ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நல்லதில்லை. Unhealthy spiritual. Isso é uma vida espiritual não saudável. Therefore, we have to use. You have to use unreasonably. Orderly. We have to use. Why? The Prabhupada bestow his blessings to you. Gaur Kishore Das, Abadi Goswami Maharaj, Bhaktivinoda Thakur, as well as all his disciples, grand disciples who have found faith to the Prabhupada. They will bestow my mercy on you. நான் உங்களை இந்த கட்டளையாவே E eu சொல்றேன். estou ordenando a vocês, isso não é um pedido, eu estou ordenando a பயன்படுத்தணும். vocês que usem esse título, ஏன் porque se vocês Bhaktivinoda obtiverem a Thakur, misericórdia de Srila Gaur Prabhupada, Kishore Guru Kshoradas, Babaji Babaji Maharaj, Bhaktivinoda Thakur, todos os seus discípulos, os discípulos dos seus discípulos irão entregar a misericórdia a você também. Foi claro? Bhagavatam, if you want to realize, you have to give respect to everyone. பாகவதம் உங்களுக்கு ஒழுங்கா புரியணும். Don't Bhagavatam. minimize anyone. Bhagavatam está fazendo com que aprendamos que não devemos criticar a ninguém, minimizar a ninguém e prestar o devido respeito a todos. So, Vranda Devi, finally, they got blessings from Lord, and Lord says, if you want to marry me, you have to be in plant form. I will accept my devotee service to you. Therefore, that is Bina Tulasi Kavi Ekamahima. You can offer millions food, type of menus to Lord, but without Tulasi, Lord not accepting anything. Então, Vrinda Devi, ao encontrar com o Senhor falou, olha, se você quer se casar comigo, tem que ser na forma de planta. Eu aceitaria a oferenda de todos os meus devotos apenas através de você. Um devoto pode oferecer milhões, milhões, milhares de oferendas, mas sem uma folha de tulasi, o Senhor não aceitará nenhuma dessas oferendas. Then Lord explained, in Dwapara Yuga, I will come here. And this place in your name is famous in your name, Vrindavan. Vrindavana. நான் துவாபர யுகத்துல Meditation, Vrinda meditation, all these things happen. O Senhor continuou dizendo, olha, em Dwapara Yuga eu vou aparecer na Terra e você será famosa pelo seu nome. Eu aparecerei em Vrindavan. Essa foi a meditação. Através da meditação de Vrindadevi, tudo isso aconteceu. I crossed the time. So anyway, I will continue tomorrow. Just I give you the introduction about Srimad Bhagavatam information. Srimad Bhagavatam introduction. So I will give you rest tomorrow. This time. Evening time, 7:30. Morning. Bhagavatam. But Bhagavatam. Tomorrow evening I will give Bhagavatam. This I will continue this. And tomorrow morning I told by Mr. Prabhu that I have to speak on Nityananda. Bom, eu atravessei um pouco o tempo. Amanhã eu vou continuar falando sobre o Srimad Bhagavatam às 7 da noite. E amanhã de manhã, às 7 da manhã, eu vou, a pedido de Yagneshwar Prabhu, eu vou falar sobre Nityananda Prabhu. ஸோ மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னைக்கு வந்து மத்தியானம் ரூம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டே நல்லா செக்இன் இஸ் ஆன் 11 o'clock. ஸோ டிலே ஆச்சு. ஃபார் தட் ஹம்பிள் அப்பாலஜைஸ் மன்னிச்சிக்கணும். பிரசாதம் வந்து ஐ ஃபீல் எல்லாருக்கும் ஓகேவாக இருந்ததுன்னு இதுதான் சஜஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா டேரெக்டாக என்கிட்டயோ இல்லை சனாதன் பிரபு கிட்டயோ இல்லை கார்த்திக் கிட்டயோ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இட் வில் பி ஃபிக்ஸ்ட்.